casinha pequenina, onde nasceu nosso amor. Ai, tu não te lembras da casinha pequenina, onde nasceu nosso amor. Tinha um coqueiro do lado, um coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, um coitado de saudade, já morreu. Eu cansei de ser um bom menino. E é curioso as coincidências dessa obra, assim, né? Porque primeiro eu achei que inclusive eu ia vir aqui e ia falar muito de depressão, de suicídio e inclusive, né, setembro amarelo, acho que muitas coincidências vão chegando, mas eu acho que essa obra ela fala sobre muito mais que isso. Não te lembra dos passeios em samba em que íamos gozar? Ai, tu não te lembra dos passeios em samba em que íamos gozar? Essa frase, ela tá ecoando semanas na minha cabeça, assim, né? Quando eu tô pensando nesse mini documentário de eu cansei de ser um bom menino. Porque eu acho que de um jeito ou de outro, essa frase resume bem o âmago dessa obra. É um caderno, né? Um caderno artístico, um diário artístico, que foi feito principalmente dos meus 14 e 16 anos, chamado Diário de Luz e Sombra. Às vezes eu, nos meus processos com o meu cérebro, chamo de Diário de Luz e Sombra, Diário de Luz e Sombras. E o nome vai variando, mas a essência é essa, né? Essa coisa do luminoso e do sombrio. E acho que mais uma coincidência é eu estar aqui, no bairro Demetria, em Botucatu, principalmente porque esse caderno foi feito aqui, na Escola Itiara, alguns poucos metros daqui. Dentro de uma das disciplinas, construí esse caderno, né, desde o começo, costurei as folhas, encadernei. E é uma época da minha vida onde não existia suporte psicológico, né? Eu não tinha muito espaço para entender as minhas próprias questões, para entender tudo que estava acontecendo dentro de mim, para entender quem eu era. E muitas vezes que eu busquei ajuda, eu não encontrei essa ajuda. E eu acho que a arte me salvou, né? Acho que não é a arte me salvou. E esse foi um dos processos. Um caderno onde eu tinha essa liberdade para ser, essa liberdade para expressar, e que horas era luz e amor, mas horas era sombra, depressão, suicídio, vontade de tirar a própria vida, falta de esperança com a vida, falta de esperança com o mundo. E é curioso, né, vir aqui hoje falar sobre tudo isso, porque a gente volta para o mesmo lugar. Eu estou aqui na Demetria, né, depois de 10, 11 anos, mais até 12, 13 anos do começo dessa obra. E por mais que eu reencontre muito da minha essência aqui, também eu não sou a mesma pessoa, né? Essa sensação é muito, muito curiosa, muito gostosa, porque enfim, a gente muda. E eu acho que esse diário também tem a ver com isso, né? A gente ir tirando tudo aquilo que não é a gente e deixando ficar aquilo que é. Eu tinha um receio de vir, né, trazer essa obra a público, falar sobre essa obra e que ela parecesse um pedido de justiça, né? Justiça em relação às violências que eu passei, as repressões, enfim, e assim por diante. Mas eu acho que não é sobre justiça, eu acho que é sobre esperança, sabe? Sobre esperança de a gente juntos construir um mundo diferente do que eu vivenciei na maior parte do tempo. Eu acho que mais que isso, né, de encontrar já esse mundo, porque eu tenho encontrado muito do que eu sentia e do que estava ali dentro de mim,
borbulhando, pegando fogo, que eu não conseguia encontrar lugar para expressar, lugar para sentir, é o que me levava para essa sombra, né? Para a depressão, para os impulsos suicidas, enfim, e para alguns movimentos que foram tirando a minha própria vida ainda mais. Eu estava conversando com uma amiga semana passada, que eu recém fiz amizade, e a gente estava falando sobre a coisa dos rótulos, né? Principalmente quando a gente entra nessa questão social, política, os rótulos dos relacionamentos, os rótulos de gênero e assim por aí. Porque eu, sinceramente, sou uma pessoa que hoje eu não ligo muito para caixinhas, né? Acho que o diário tem muito a ver sobre isso também. Eu sou eu e em nenhum momento eu me identifiquei com essa coisa do binarismo social, né? Ou é homem ou é mulher, ou tá triste ou tá feliz, ou é isso ou é aquilo. Para mim a vida é múltipla, né? A vida é uma grande concomitância, onde é permitido que várias coisas existam ao mesmo tempo. E aí muitas vezes quando eu queria ser assim, né, criança, adolescente, nesse mundo, não era permitido, era demonizado, era trazido como errado. Então, hoje eu entendo que por mais que para mim, né, as caixinhas, os rótulos não sejam importantes, na transformação social muitas vezes né, por conta de referência mesmo. Olha até para mim, né, um menininho que estava ali sem entender os próprios impulsos em relação à sexualidade, em relação a gênero, em relação a como quer viver a vida, né, caiu numa sociedade, nasceu, e aí você nasce, já existem milhões de regras de como se relacionar, regras de como se comportar, regras de como você deve viver a vida, né? E aí você muitas vezes se sente preso naquilo porque você fala, pô, cara, isso aqui não é pra mim. Mas aí você volta para os ambientes sociais, familiares, e não, você é homem, você precisa se comportar assim, você precisa estudar e fazer uma faculdade, e acumular, e ter patrimônio, e a casa própria, o carro, e casar e ter filhos. E aí tudo isso vai sendo imposto, essa lógica social comum, e né, pessoas talvez como eu, mas além das pessoas como eu, posso falar de mim, né? Eu olhava para tudo isso e falava, cara, não é isso a vida que eu quero, né? Não faz sentido. E muitas vezes quando eu começava a expressar isso, vinha mais repressão, mais violência, né? Mais movimento, a fim de colocar a gente nessa caixinha. E aí quando a gente vai estudando, quando a gente vai vivendo, né? Principalmente eu hoje em dia que sou nômade, vai conhecendo outras possibilidades de vida, de cultura, você vai vendo que essa lógica, ela não é tão antiga assim, ela não é tão natural assim. Pô, você começa a perceber que, calma aí, né? Eu tô aqui no Brasil, mas esse país chama Brasil, mas já existiam pessoas vivendo aqui, né? A gente vai estudando, vai se aprofundando, vai vendo que existem muitas outras possibilidades, né? Vai vendo que esse país que está aqui, já existiam outros povos vivendo aqui, que viviam em dinâmicas diferentes, dinâmicas que inclusive nem são cristãs, né? Dinâmicas onde não é pecado você se relacionar com mais de uma pessoa, dinâmicas onde muitas vezes o gênero nem existe, e aí você vai vendo, pô, calma, eu não sou tão doido assim, sabe? Isso que eu estou sentindo dentro de mim não é errado, não é um pecado, não é digno também de ser expressado, de ser colocado, de ser vivido, né? E como isso não está só no passado, né? Não só nessa criança, até hoje, quantas vezes, né? Se eu passo um batom, uma maquiagem, meu Deus, é o fim do mundo, né? Para ir para uma reunião, para ir para uma coisa. Mas se eu tivesse um corpo feminino, tá tudo bem. Mas como meu corpo é masculino, de novo, né? Esse binarismo de dizer que uma coisa é isso, outra coisa é aquilo, há um problema, né? Isso é errado, ou é pecado, ou vai acontecer alguma coisa muito ruim com a minha vida por eu me expressar dessa forma, por eu ser dessa forma, e assim por diante. Então acho que o diário é sobre tudo isso, né? Sobre um menino que se viu numa lógica social que não fazia nenhum sentido, e que todas as vezes, a maioria das vezes que ele tentou ir para fora, ser ele mesmo, se colocar, né, simplesmente ser, sem rótulos, foi reprimido, foi violentado. Então quantas vezes e quanto tempo, né, nós vamos continuar vivendo dentro dessa lógica, onde não é digno a gente ser a gente mesmo, onde a gente precisa justificar a nossa existência, ao invés de simplesmente ser, numa sociedade que reprime o diferente, que banaliza e criminaliza plantas sagradas ancestrais e assim por diante. Mas acho que no final de tudo, hoje também a minha vida é um exemplo de como viver diferente é possível, né?
E a minha vida tem sido incrível, cheia de amor, cheia de prosperidade, cheia de abundância. E mesmo desse jeito, né? Mesmo sendo uma pessoa trans, mesmo sendo não monogâmico, mesmo não tendo casa fixa. Então, é isso, esperança. Esperança de que talvez mais pessoas que, assim como eu, não se veem dentro dessa lógica imposta, né? Colonial, monogâmica, cristã de uma forma extremamente deturpada na maior parte dos casos, possam enxergar que existe sim uma vida diferente, do jeito que fizer sentido para cada um possível, e que esses ambientes já são reais, porque na minha vida eles são, né? Eles são muito reais. E acho que mais do que isso, até aproveitando o clima do Setembro Amarelo, né, de peça ajuda. E talvez se a ajuda não está vindo, você está pedindo não está vindo das pessoas que você queria que viessem, busque em outras pessoas, né? Porque com certeza em algum momento você vai esbarrar alguém que vai te olhar e falar, tudo bem você ser assim, tudo bem você ter esses desejos, esses anseios, vamos olhar para tudo isso com carinho. E mais do que isso, né, a arte, acho que é isso. A arte me salvou. Cada vez que eu folheio esse diário, eu relembro e revivo um pouco dessa escuridão, mas eu também olho para a minha vida hoje e vejo o quanto que ela está na luz, ela está no amor, e o quanto é possível eu continuar seguindo desse jeito, mesmo com todos os caos que ainda estão por aí no nosso planeta. Tu não te lembras da casinha pequenina onde nasceu nosso amor? Ai, tu não te lembras da casinha pequenina onde nasceu nosso amor? Tinha um coqueiro do lado e um coitado de saudade já morreu. Um coqueiro do lado e um coitado de saudade já morreu. Tu não te lembra dos passeios em samba em que íamos gozar? Ai, tu não te lembra dos passeios em samba em que íamos gozar? Parecíamos dois pombinhos à procura nossos filhos. Um grande beijo para todos vocês que acompanharam essa obra, um grande beijo no coração de todos vocês que algo disso aqui ressoa, e a gente segue juntos aí por esse mundão.